Fala pessoal, quero fazer com vocês hoje uma devocional sobre o livro de Deuteronômio, a qual a gente está lendo esse ano, e vamos falar do capítulo 9, no verso 23, e fazer uma meditação sobre isso, ok? Estou aqui já com a minha Bíblia e a gente vai para cima. Deixa eu grifar. Capítulo 9, verso 23 de Deuteronômio fala o seguinte: E quando o Senhor os enviou de Cádiz Barneia, disse: Entre lá e tome posse da terra que lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que eu os conheço. A gente está vendo aqui no capítulo 9, Moisés trazendo a lembrança do povo, a rebeldia que eles cometeram, ou as rebeldias no plural, porque um pouco antes ele começa a falar sobre o bezerro de ouro, sobre o momento em que ele destrói o bezerro de ouro. Depois ele comenta sobre esse episódio da rebelião do povo em Cádiz Barneia. Cádiz Barneia, a gente vai ver isso em Números também, que foi o local de onde Moisés enviou os espias para a Terra Prometida. Só que quando eles voltam, de todos, 2 deles tinham uma visão positiva de que eles poderiam conquistar, mas a maioria tinha uma visão negativa, apesar da terra ser boa. Eles tinham medo. Isso fez com que o povo ficasse rebelde contra Moisés e contra Arão naquele momento, dizendo que era melhor ter voltado para o Egito e ter morrido lá, porque lá tinha as coisas que eles precisavam. Então a gente vai ver no Pentateuco diversas vezes o povo de Israel aparecendo de uma forma rebelde contra aquilo que Deus está fazendo, sempre lembrando as coisas do passado, sempre lembrando o que aconteceu no Egito. E o que é importante a gente perceber aqui neste caso, capítulo 9, verso 23, Moisés, assim como ele está repetindo a lei, ele está trazendo também lembranças ao povo das rebeldias que eles cometeram. E dentre elas, essa, que o povo lembra do Egito, em Cádiz Barneia. Querem voltar para o Egito. E qual que é a meditação hoje sobre este texto? Nós, como povo de Deus, fomos tirados de uma terra de pecado, uma terra de prostituição, uma terra de idolatria, que é um tipo de Egito, ok? Nós fomos salvos, fomos resgatados e fazemos parte hoje de um povo em Cristo, porque todos nós agora em Cristo somos só um povo, só uma nação, tá certo? E quando a gente traz para a nossa vida prática esse versículo, a gente vai lembrar de situações em que nós, mesmo como povos de Deus, nos lembramos de coisas do passado e deixamos com que esse passado influencie o nosso futuro. Nós estamos próximo do Carnaval, na gravação deste vídeo. E muitas vezes o que a gente vê são pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho, dentro de uma igreja, exercendo seus ministérios, mas ainda assim, lembrando do Egito. O que eu quero dizer com isso? Essa época do ano surgem muitas questões, Próximo do Carnaval, assim como outras datas, também surgem sempre as mesmas questões todo ano. Carnaval pode, Carnaval não pode. A gente sabe o que significa. A gente nem precisa explicar o que acontece lá, ok? Eu, particularmente, muitas vezes fui evangelizar no Carnaval, mas não como é feito hoje. A gente sempre ficava lá no final de uma rua, depois que o povo desfilava, ou antes deles desfilarem ou pularem o carnaval, onde não havia aquela exaltação, aquele momento de euforia do povo de querer se divertir, onde eles estivessem mais calmos para que a gente pudesse falar com eles, ok? Então, essa era a estratégia que a gente utilizava. E o que a gente está vendo hoje? Muitas vezes, igrejas criando o seu bloco de carnaval para poder participar do desfile junto com o Egito e promover e praticar as mesmas práticas. Não, mas a gente vai lá pregar o evangelho e a gente vai se divertir. Mas a ideia é, você saiu do Egito, você não precisa voltar para ele. Então, o que muitas vezes acontece é que igrejas ou membros de igrejas acabam achando que a pregação do evangelho não é suficiente para poder ganhar uma alma. Acham que o que a igreja faz ou que o pastor prega não é suficiente para alcançar aquele que está perdido. A palavra não serve para poder ir resgatar aqueles que estão no Egito. Precisa sempre de um acessório para poder ajudar a Deus. E isso acaba escandalizando a igreja e gerando debates e gerando críticas, fazendo com que o poder da palavra
perca o seu valor. E o que eu quero trazer com esse versículo que a gente leu aqui, do povo murmurando? Esse hábito da gente querer se parecer com o mundo para poder ganhar o mundo, é querer voltar para o Egito, para fazer as coisas do Egito, para poder ter algum benefício com isso. Isso demonstra a nossa falta de fé na palavra e nos propósitos e no plano de Deus. Porque a gente não precisa ser igual a eles para poder fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E o povo murmurando aqui, querendo voltar para o Egito, são as nossas ideias mirabolantes para querer entrar no meio de um desfile de carnaval, voltando para o Egito para cultuar um bezerro de ouro, para que pessoas sejam alcançadas. Por quê? Porque aí a gente vai aparecer ser menos religioso ou menos chato e vai mostrar para as pessoas que dentro da igreja elas também têm liberdade. Mas a verdade é que a gente precisa da palavra de Deus para que o nosso entendimento seja transformado, o nosso coração seja transformado e a gente verdadeiramente encontre a razão de viver através da palavra em Cristo, glorificando a Deus em todas as nossas atitudes e todas as nossas ações. Então, quando a gente olha pessoas que se dizem cristãos querendo ir para o carnaval e desfilar o carnaval, na verdade a gente está vendo que o coração delas ainda não foi transformado. O poder da palavra ainda não chegou no coração dessa pessoa. Por quê? Ela não permitiu. Mas, no meio dessas pessoas, dessas igrejas, desses membros, sempre vai haver a minoria, o Josué e o Caleb, que entende que a visão do Evangelho é para frente. A visão do Evangelho é: a gente pode com isso, porque Deus está conosco. Nós tivemos a nossa mentalidade transformada, o nosso coração transformado, e podemos ir com fé na palavra, no poder da palavra, e conquistar aquilo que pela palavra a gente tem que conquistar, que são as vidas. A gente não precisa voltar no Egito para fazer igual ao Egito para poder cumprir um propósito de Deus. O que a gente precisa é extrair com fé da palavra o poder que a palavra tem para poder transformar primeiramente a minha vida e depois aquele que está à nossa volta. E então nessa devocional o que a gente precisa olhar nesse capítulo 9 de Deuteronômio é: vamos lembrar de onde Deus nos tirou. Vamos lembrar de tudo que Deus fez. E vamos crer que Deus tem poder suficiente para transformar as vidas através do que Ele disse, através do que Ele prometeu, e não do que eu acho que a gente precisa fazer. Amém? Deus abençoe.